Depois desse episódio, né, então o passo que eu vejo aqui da história dele poderia ter sido bem sucedida foi o próprio Deus o levantando, o próprio Deus o ungindo. Depois nós vemos Saul, quando volta para a casa do seu pai, ele passando pelos profetas e ele profetizando junto com os profetas. Ele é tomado pela presença de Deus. Eu creio, isso pode ser uma conjectura minha e talvez até uma heresia, mas as poucas vezes que a Bíblia fala no Velho Testamento que ele profetizava, eu creio que ele foi tomado e ele começou a orar em línguas, porque a gente só vai rever a oração em línguas mesmo lá no livro de Atos em diante. Mas ele é tomado por uma presença de Deus incomum. Depois nós vemos o seu mentor. Deus coloca Samuel, o homem mais íntegro daquela geração, para ser o seu mentor e o seu discipulador. Ou seja, ele estava sendo levantado por Deus, ele foi levado a um lugar onde Deus se manifestava, e ele era discipulado por um cara extraordinário. E mesmo assim ele deu errado. Ele tinha tudo para dar certo, mas ele se perde totalmente. Ele se torna rico, poderoso, respeitado. Ele reina por 42 anos, mas desses 42 anos, menos de 2 anos foi com a direção de Deus. O restante foi na carne, foi do jeito que ele queria. O que fez esse cara começar tão bem, William Mary, se perder tanto, ao nível dele perder até a presença de Deus? Eu acho que essa pergunta, Fran, nós deveríamos fazer para nós tomarmos cuidado de nós não falharmos. O que fez esse cara começar tão bem, ele ter todos esses pontos positivos, mas ele se perdeu ao nível de Deus dizer assim: eu me arrependo, ao nível da Bíblia dizer que Deus tira a sua presença que estava com ele, e agora a presença de demônios começam a atormentá-lo. Porque, meu irmão, você tem que entender uma coisa: se você não tiver a presença de Deus, não existe lacuna no mundo espiritual. O espaço não fica vazio. Quem está me entendendo, diga amém. Não existe meio do caminho, em cima do muro, Alisson. Ou é cheio de Deus ou é cheio do capeta. É ruim de ouvir isso, né? É desconfortável, mas é assim. Quando o Espírito de Deus se aparta, porque não tinha habitação, o espírito de Saul não era vivificado, então não tinha habitação, então o Espírito de Deus conduzia ele. Quando o Espírito de Deus se afasta dele, agora ele começa a ser oprimido por espíritos malignos na sequência, logo ali. No entanto que eles precisam levantar agora alguém que tocasse bem para trazer paz para ele dormir, porque esse homem começa a se tornar um homem atormentado, oprimido, angustiado, descontrolado. Por quê? Porque aquele homem que foi levantado para fazer a obra de Deus, andar na vontade de Deus, se afasta totalmente dele. Quais foram os erros, Juliana, que fizeram com que Saul perdesse a presença de Deus e se perdesse totalmente? Eu separei 3 deles, né, avaliando a história de Saul, e é um pouco sobre isso que eu quero falar com vocês. Se você puder, vai comigo em 1 Samuel 13, verso 7, e nós vamos andar um pouquinho pela história dele. Enquanto isso, Saul permaneceu em Gigal, e os homens que estavam com ele tremiam de medo. Saul então esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel havia instruído, mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou: tragam-me o holocausto e as ofertas de paz, e ele próprio ofereceu o holocausto. No exato instante em que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou, e Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo. Mas Samuel disse: o que você fez? E Saul respondeu: vi que os homens estavam debandando, mas o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Miquimás, prontos para a batalha. Então eu sacrifiquei. Eu já vi pessoas dizendo que o erro de Saul foi, Márcio, a desobediência. Mas antes dele chegar no lugar da desobediência, que de fato foi um dos pontos que faz ele perder essa presença de Deus, e é esse ponto que eu quero trabalhar, porque da desobediência de Saul você já sabe. O primeiro erro dele foi se preocupar mais em agradar pessoas do que a Deus. Porque Saul, ele não desobedeceu porque ele era um cara rebelde por si. Ele não desobedeceu porque ele era contrário às ordens de Deus. Ele desobedece influenciado por pessoas. Renan, ele é tão inseguro, e a gente vai chegar nesse ponto, que quando as pessoas começam a debandar, elas começam a fugir de medo dos filisteus, ele entra, Luísa, em desespero.
E ele começa a agir de forma desobediente. O que ele faz? Ele sacrifica. Ele vai a um culto sacrificar, sendo que não era esse o papel. Deus o levantou como rei, como governo, mas ele não era sacerdote. Deus fala através de Samuel: espere 7 dias, no 7º dia eu venho, sacrificamos, e só depois do sacrifício, que era um culto a Deus, que nós vamos para a guerra. Ninguém vai para a guerra sem ter a direção de Deus, sem ter a presença de Deus. Ele espera, Rodrigo, mas ele não espera muito. No 7º dia, ele está tão preocupado com as pessoas que ele acaba colocando os pés pelas mãos. Sabe o que tem feito muitas pessoas se perderem? Muitas pessoas começarem bem como Saul, mas terminarem mal. Muitas pessoas perderem a presença de Deus, porque elas estão preocupadas em agradar outras pessoas do que o próprio Deus. Cuidado, se você tem tomado decisões, tem feito escolhas, porque as pessoas estão te pressionando. Não ceda à pressão da sociedade. Quem está entendendo, diga amém. Não seja conduzido pelo que os outros falam. O afastamento do povo da batalha, o afastamento do povo de Saul, o medo dele ficar sozinho, faz com que ele desobedeça e quebre um dos principais princípios dentro do papel do seu governo. Então, antes dele desobedecer, o coração dele estava nas pessoas. Deixa eu perguntar para vocês: se Saul perdesse todo o exército dele, mas tivesse Deus ao lado dele, ele venceria aquela batalha, sim ou não? Gente, Abraão venceu, eu contei sobre isso domingo. Abraão venceu um exército de 4 reinos com 318 pastores, pastor Anderson. Gideão, ele vai para uma batalha com uma migalha de gente. Deus fala assim: deixa esse povo, vai deixando, leva só esse pouquinho aqui. Milhares eram os seus inimigos e foram vencidos, porque o problema não estava no povo, o poder, melhor dizendo, não estava no povo, o poder sempre está em Deus. E por que, Lu, nós ainda somos conduzidos por pessoas? Quantos, Hugo, vão para o jogo, que eu digo jogo de azar? Quantos vão para o vício? Quantos vão para a imoralidade? Quantos vão para a mentira? Quantos vão para o negócio errado porque as pessoas o pressionaram para ir? Não ceda o que as pessoas estão falando, não queira agradar pessoas. Não estou dizendo que você não pode andar com pessoas, não estou dizendo que você não pode evangelizar pessoas, não estou dizendo que você não pode falar de Jesus para pessoas, estou dizendo que você não pode se deixar influenciar. Por isso que o salmista diz no Salmo 1: bem-aventurado, abençoado é aquele que não anda, que não senta e não ouve conselhos de ímpios, pecadores e zombadores. Porque quando nós estamos ao lado de pessoas que não professam do mesmo princípio, da mesma fé, Jéssica, nós podemos ser contaminados. Cuidado às pessoas que contaminam. Quantos de nós já deixamos de viver o favor de Deus, já deixamos de viver as bênçãos do Senhor, já deixamos de viver o milagre, porque a nossa fé foi contaminada pelo coração das pessoas. E se o diabo sabe que o teu ponto fraco é ouvir e ser influenciado, ele todo dia vai colocar alguém no seu caminho para te influenciar. Todo dia ele vai colocar alguém no seu caminho para te contaminar. Quem está entendendo, diga amém. Cuidado. Se afaste se for necessário, mas não ceda às pressões. A queda de Saul começa exatamente no momento em que ele se importa em agradar mais os homens do que obedecer a Deus. Ele se importa em agradar mais pessoas do que agradar a Deus. Ele se importa em fazer mais do que os homens estavam falando, do que o próprio Deus estava falando. É nesse momento que ele começa a se perder na sua caminhada. É nesse momento que ele começa a ser rejeitado e não estava dando nem conta. Quantos de nós já pecamos? Eu falo junto, porque eu já vivi isso. Quantos de nós já pecamos porque pessoas começaram a nos pressionar a viver o pecado? Agradar pessoas. Segundo erro que eu vejo na vida de Saul, vai comigo em 1 Samuel capítulo 16, verso 13. Quando Samuel finalmente encontrou Saul, agora na segunda vez, o cumprimentou com alegria, que o Senhor abençoe, e disse Saul: cumpri a ordem do Senhor. Samuel perguntou: então o que é esse balido de ovelhas e esse mugido de bois que estou ouvindo? Saul respondeu: é verdade, os soldados pouparam. Olha de novo o povo aqui.
Ele falou: os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor, o seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. Então Samuel disse: basta, ouça o que o Senhor me disse esta noite passada. O que foi? Perguntou Samuel. E Samuel respondeu: embora os seus próprios olhos você se considerasse insignificante, não se tornou líder das tribos de Israel? Sim, o Senhor ungiu você sobre o povo. E o que você está fazendo? Além dele querer agradar mais pessoas, ou o querer agradar mais pessoas, fez com que ele não se posicionasse. Tem muita gente hoje se arrebentando porque não tem posicionamento. Pais que estão perdendo seus filhos porque eles não posicionaram seus filhos. O que é posicionar? Meu amado, você não vai rejeitar seu filho, você não vai dar as costas para o seu filho se ele escolher um caminho de fé diferente do seu, mas você precisa ter um posicionamento dentro da sua casa. Quem está me entendendo, diga amém. Posicionamento dentro da sua casa. A falta de posicionamento na vida profissional, a falta de posicionamento da sua fé pode fazer com que você se perca. Saul, quando Samuel chega e fala: vai bem, ele diz: tá tudo bem, olha, fiz tudo. E quando o cara vem se adiantando, falando que fez, ele já está querendo dizer que não fez. Fiz tudo que o Senhor obedeceu, que o Senhor mandou. E ele pergunta para ele: mas o que são esses balidos de ovelha, esses mugidos de boi? Por quê? Porque Deus dá uma ordem para Saul, mesmo ele lá atrás tendo feito o sacrifício que não era o papel dele e tendo desagradado o Senhor, Deus dá uma direção para Saul: eu quero que você se levante seu exército e vai e elimine todos os amalequitas. Deus falou: chegou o juízo sobre a vida deles, agora é o tempo que eles vão viver as consequências. Os amalequitas eram um povo sanguinário, um povo malvado, um povo mau, e Deus falou: você vai trazer o juízo sobre eles, e quando você atacá-los, ele diz: você não vai ficar com nada, porque era muito comum os reis, quando entravam em batalhas, ficarem com as riquezas do povo que ele venceu, eram os despojos da guerra, era o salário da batalha. Mas Deus fala para Saul: dessa batalha você vai eliminar tudo, nada deles você vai ficar, tudo contaminado. Mata tudo, bois, ovelhas, cabritos, cavalo, tudo. E Saul vai. Ele de fato entra em guerra, Deus dá a vitória, ele vence os inimigos, ele derrota o exército, mas a Bíblia diz que ele poupa o rei Agag e poupa o melhor das ovelhas e o melhor do gado. Pastor, de novo ele desobedeceu, mas desobedeceu por quê? Ele responde. Quando Saul fala: por que eu estou ouvindo balido de ovelhas e mugido de boi? Saul respondeu: na verdade, os soldados pouparam. E cadê o líder? Na verdade, os homens quiseram, mas cadê o rei? Cadê o comandante? Tem homem nessa igreja aqui? Diga amém. Amém. Gostei. Amados, tem coisas que nós estamos sofrendo dentro de casa porque nós homens, não é uma questão de bater na mesa e dizer que manda, mas é uma questão de nós homens não nos posicionarmos. Sabe o que nós estamos vivendo hoje? Uma geração de Adãos e Saús, homens sem posicionamento. Quando eu olho o erro de Saul, eu lembro de Adão, porque Adão, quando ele pega quando Eva pega do fruto proibido, que Deus falou que eles não deveriam comer, e a serpente atenta a isso, ela é tentada e aceita, Lorena, ela come do fruto. Onde estava Adão quando ela toma do fruto da árvore que ela não poderia tomar? Ao lado. Alguém uma vez falou: não, pastor, eu acho que ele não estava perto, deveria estar trabalhando. Quando ele chegou, ela guarda o fruto. Não, a Bíblia diz que ela come e dá para o seu marido. Se ela come e dá para o seu marido, onde é que estava o bonitão? Ao lado. E por que o pecado acontece? Porque ele não se posiciona. Ele era um sacerdote, mas um sacerdote que não tinha posicionamento. Um sacerdote que não tem posicionamento é fraco. Um sacerdote que não tem posicionamento destrói sua casa, destrói sua família. Posicionamento. O primeiro erro tenta agradar o povo. O segundo erro não se posiciona quando o povo começa a fazer o que quer. Porque quando você tenta agradar todo mundo, as pessoas começam a fazer o que elas querem. É difícil liderar, eu sei que é, Rica. É complicado. É difícil liderar em qualquer nível, seja lá na prefeitura, seja lá na empresa, seja lá no seu ministério, seja lá na sua casa. Liderar não é fácil, é um desafio enorme, sim ou não? Uma geração de pessoas que não conseguem viver um posicionamento.
Uma geração de pessoas que são influenciadas o tempo todo. Uma geração de homens e mulheres que não têm os seus valores estabelecidos. Por que cede para os filhos? Por que cede para as ovelhas? Por que cede para os funcionários? Por quê? Porque não tem os princípios estabelecidos como pilares de fato. Não tem os princípios estabelecidos. E cada um acaba fazendo o que quer. Muito do que nós estamos vivendo hoje de fracassos e perdas é por quê? Porque não existe um posicionamento. Não é gritar, não é xingar, não é falar alto, é dizer: a regra aqui é essa daqui. O posicionamento é esse. Seja lá na empresa, vamos fazer, não vou fazer, a regra é essa daqui. Não, mas é que o pessoal vai se rebelar, a regra é essa daqui. Ser pastor hoje não é fácil, por quê? Porque o ministério pastoral, ele demanda de posicionamentos. Eu aprendi com o Joel Pereira, quando ele esteve aqui, um outro carioca que eu tenho também eu vejo ele como uma referência, pastor de 10 mil pessoas na Serra do Rio de Janeiro, e o Joel Pereira me ensinou uma coisa, também almocei com ele. O Marcelo é um cara gente boa, né? Porque ele me coloca em umas conexões, e o Joel Pereira falou uma coisa assim, ele falou: quando te trouxerem um projeto que não foi Deus que te deu, primeiro ore a Deus. Eu falei: ótimo, isso eu já sei. Um líder vem e traz um projeto, ele falou: ore a Deus. Se Deus disser que sim, entregue na mão do seu líder e fala: pode aplicar. Ele falou: não faça projetos que Deus não deu na sua mão, e não deixe as pessoas te manipularem para fazerem o que elas querem. Às vezes o líder, o chefe, o gerente, o pastor, ele é mal visto, por quê? Porque ele, quando se posiciona, as pessoas não gostam. Mas se Saul tivesse se posicionado, ele não teria se perdido. Ele já tinha errado lá atrás, mas se agora ele colocasse um ponto final e falasse: não, Deus falou para nós eliminarmos tudo, vamos eliminar todo mundo, o posicionamento dele ia manter Deus com ele, sim ou não? Saul perdeu a presença de Deus porque faltou posicionamento. Agora deixa eu abrir um parênteses ainda nesse ponto. Vai comigo no verso 17 que nós lemos. Deus, ele vai mostrar aqui o porquê, né? O texto vai deixar claro, Priscila, o porquê que Saul era tão levado por pessoas. O verso 16, só para a gente entender. Então Samuel disse a Saul: basta, ouço o que o Senhor me disse a noite passada. E Saul perguntou: o que foi? E Samuel respondeu: Deus disse assim: embora aos seus próprios olhos você se considerasse insignificante, não te coloquei eu líder como líder das tribos de Israel? Não te coloquei eu como rei de Israel? Ele está dizendo. Então aqui, Jefferson, tem uma resposta por que ele respondia desse jeito. Uma resposta porque ele respondia, ficou redundante. Mas tinha uma resposta porque ele se comportava desse jeito, Karine. Sabe por que ele não se posicionava? Sabe por que ele era conduzido pelas pessoas, tentava agradar as pessoas? Porque ele era inseguro demais. O terceiro erro de Saul era a sua insegurança. Saul, ele tinha um sentimento de rejeição, por isso que ele tentava, né, o tempo todo ficar agradando as pessoas, politizando o processo. Ele ficava o tempo todo dizendo sim, se permitindo as pessoas fazerem sim. Ele não tinha posicionamento, por quê? Porque ele se sentia inferior. Ele se achava insignificante. Deus pergunta: por um acaso não fui eu que te levantei rei, mesmo você sendo tão insignificante, mesmo você se achando tão insignificante como você se acha? Era uma coisa da alma dele que fazia ele tomar todas essas decisões. Eu já vi muita gente pregando Saul como um rebelde. De fato ele foi um rebelde, um desobediente. De fato ele foi um desobediente. Mas a desobediência, a rebelião de Saul não é porque o coração dele estava dominado por um sentimento de Lúcifer em se rebelar contra Deus, mas porque ele queria agradar tanto as pessoas por conta da sua insegurança, e ele se perde.
O terceiro erro de Saul tem a ver com a sua insegurança. Ele era inseguro demais, e por conta da insegurança ele perde a presença de Deus. Cuidado você que se sente inseguro demais. Porque eu não posso, porque eu não consigo, porque eu não tenho capacidade, porque isso não é para mim. Cuidado, você pode perder a direção de Deus na sua vida. Diga comigo, misericórdia. Cuidado, você pode se perder totalmente de Deus. Uma insegurança levou este homem, que poderia ter se tornado, foi o primeiro rei de Israel e poderia ter se tornado uma referência extremamente relevante. Hoje nós vemos a bandeira da nação de Israel, Juninho, a estrela de quem? De Davi, o símbolo de Davi, o segundo rei de Israel. E olha que Davi foi um assassino e um adúltero, e mesmo assim Deus deixa ele permanecer com o seu legado, porque não teve a ver com o pecado, teve a ver com o afastamento. Pastor, está dizendo que pode pecar? Não estou dizendo que pode pecar, mas se pecar, arrepende, não se afasta. Saul se afastou cada vez mais. Ele era tão inseguro e ele queria tanto se afirmar. Se você for comigo no 1 Samuel capítulo 15, verso 12, que é logo na sequência do texto que nós lemos, que Saul diz assim, que Deus diz assim: me arrependo de ter levantado Saul. O verso 12 do capítulo 15 de 1 Samuel diz assim: na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul, e alguém lhe disse: Saul foi para o Carmelo, onde ele levantou o quê? Um monumento. Para quem? Para ele. Ele era tão inseguro, Sebastião, tão inseguro, que ele precisou fazer um monumento para ele mesmo. Ele queria atrair a atenção das pessoas para ele, ele queria ser aprovado, queria ser aplaudido. Cuidado se você está tentando ser aprovado. Cuidado. Cuidado se você está tentando o tempo todo ser aplaudido. Cuidado se você necessita de reconhecimento o tempo todo. Isso fala muito das nossas carências. Ele era carente demais, Ju, ao nível dele levantar uma estátua para ele. E Deus sempre deixou claro que isso era uma idolatria. Não era o povo que estava levantando uma idolatria para ele, era ele que estava forçando o povo a aplaudi-lo. Insegurança. A insegurança de Saul se torna tão violenta que depois de ser rejeitado, Deus levanta Davi, unge Davi, e depois de ungir Davi, Davi mata o gigante, é colocado dentro do palácio, se torna um comandante do exército, Manu. E quando eles voltam de uma das suas batalhas, as mulheres estão com seus tamborins cantando. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Quando Saul ouve isso, ele endemonia. Ele endemonia. Por quê? Por causa da sua insegurança. Ali ele assina o seu atestado de destruição. É ali que ele vai perseguir Saul. Saul vai perseguir Davi. Davi vai para o templo, vai para a cidade dos sacerdotes. Ele mata os sacerdotes. Tudo por conta da sua insegurança. Agora ele não poderia perder a sua posição. Cuidado com a insegurança. Ouça isso de alguém que já viveu muita insegurança. Ouça isso de alguém que já viveu muita carência. Eu posso dizer isso para vocês porque Deus, ele me curou. Você pode dizer um amém sobre isso? A carência, a destruição, as feridas da alma, se não forem curadas, elas são destruídas. Cure as suas feridas, para que elas não destruam você. As feridas de Saul o levaram ao fracasso e à destruição. Ele começa a perseguir Davi com toda a sua força. Tenta cravar Davi 2 vezes com a sua lança. Davi foge, ele o persegue, e ele fica anos perseguindo aquele que Deus tinha levantado já no seu lugar. Por quê? Porque Deus disse: eu me arrependo de ter levantado Saul como rei. Será que nós vamos precisar, Tiago, chegar no nível de Deus dizer: eu me arrependo de ter levantado você? Ou pior, será que Deus já não disse isso? Ai, pastor, mas nós estamos na dispensação da graça. Graça fala de salvação, é receber salvação sem merecer. Mas será que nós já não fomos rejeitados por Jesus em algum momento?